Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje estou recebendo aqui uma colega de profissão, uma pessoa que eu admiro bastante e confio, a Daniela Bugues. Ela é psicóloga infantil e adolescente, é mãe do Bento também, e a gente vai bater um papo sobre autorregulação emocional dessa fase que é tão preciosa, que é a infância e a adolescência. Já fica o convite, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, é rapidinho. Não se esqueça de acionar também o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui, porque a gente prepara com tanto carinho para vocês. A sua participação é muito importante para nós. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Ju? Como vai? Bem-vinda, né? Obrigada. Eu tô bem. Depois de muito tentar organizar a agenda, cá estamos nós, né? Que bom que deu certo. Bom, eu te conheço há bastante tempo, você é psicóloga. Todo mundo que... Eu não atendo mais criança, é uma fase que eu já atendi, mas graças a Deus agora tem muitas colegas de profissão que eu posso indicar, você é uma delas. Para quem não te conhece, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse o seu currículo. Quem que é a Dani Bugues? Eu sou a Daniela, psicóloga infantil e de adolescente. Eu me formei pela UFMT em 2011 e trabalho com adolescentes, com adultos, com crianças e, mais especificamente, agora tenho conduzido o meu trabalho mais na área da infância mesmo, que é uma área que tem uma identificação muito grande, né, que eu gosto muito, que me brilha aos olhos. Eu acho que depois de formada, a gente tem uma ideia do que a gente vai trabalhar, mas a área nos escolhe, né, Dani? Sim. E eu achei que durante muito tempo eu fosse trabalhar com criança e minha carreira com criança foi super curtinha. Acabei indo mais para a direção dos adultos mesmo, né? Uhum. Você já foi sendo direcionada para a infância, né? Isso, desde a faculdade, né? Assim, foi algo que eu tive uma identificação muito grande, né, com a psicologia infantil, e aí cada vez mais, com o passar do tempo, fui percebendo essa afinidade, né, e é algo que realmente eu gosto muito de fazer, então é algo que eu estou trilhando por esse caminho agora. Bom, vamos começar já com assunto polêmicos. Todo mundo sempre me pedia para falar sobre infância, trazer psicólogos aqui. Muita gente me procura, eu sempre falo que eu decidi trabalhar com os adultos, né? Uhum. Fui me especializando com traumas, só que a gente sabe que esse adulto também, se ele não for tratado, traz reflexo lá para esses filhos. Eu sempre falo que se você quer fazer um bem muito grande para o seu filho, faça você terapia, né? Então, vamos começar com o assunto polêmico, porque quando a gente fala isso, geralmente, quando a gente tem uma criança, e todo mundo fala, mas com que idade vai para terapia? Quando que é a hora de levar uma criança para terapia? Mas o que essa psicóloga vai fazer lá? E aí a gente tenta explicar isso um pouco dentro desse contexto, e aí todo mundo tem uma certa dificuldade de entender a importância de levar uma criança para fazer terapia, porque senão lá mais tarde essa criança vai ser o adulto que vai precisar da terapia, né? Uhum. Então, criança precisa de terapia, Dani? Vamos com a primeira polêmica. Olha, criança pode precisar de terapia, né? São muitas as questões que podem fazer com que os pais percebam que existe alguma coisa que não está indo bem, né? Então, sempre que os pais tiverem essa percepção, eu recomendo levar, sim, para terapia. Então, até os 3, 4 anos de idade, né? Eu não faço o atendimento clínico da criança, mas eu faço o acolhimento dos pais, né, entendendo que eles têm demanda, né, e que isso precisa ser solucionado, e aí a partir dessa orientação eles podem proceder em casa com a criança. Agora a criança a partir de 4 anos já faz o atendimento, né, e é tão importante que esses pais percebam quando algo não vai bem, né, quando algo ultrapassa a capacidade deles mesmos de lidar com a situação, e aí procurar o atendimento psicológico, porque minimiza o sofrimento da criança e também da família. Então, aí você já emendou num outro assunto polêmico, né? Porque como é que esse pai e essa mãe vai perceber, né? Que eu falo muito sobre autorregulação emocional. É difícil para nós, enquanto adulto, a gente nomear as emoções. Sim. Ainda mais as crianças. Quando que começa a desorganização e esse bloqueio emocional? Quando esses pais invalidam as emoções dessas crianças. Então, é bobagem, é uma fase, não é necessário, vai passar, deixa disso, você não está sentindo isso. E aí, se esse pai, essa mãe não validar essa emoção, não vai levar para terapia também.
Queria que você abordasse um pouquinho, porque a gente tem tido aí cada vez mais cedo, mais precoce, casos como ansiedade em criança, casos, a gente pega muito jovem adolescente com mutilação, né? Transtornos realmente compulsivos, cada vez mais precoce, né? Crianças que têm crise de pânico hoje, né? Que a gente não via até 10, 15 anos atrás. Como é que é isso, né, para você, e qual seria a orientação para a gente poder melhorar isso um pouco para quem está nos ouvindo? Eu acho que os pais, assim, conhecendo os filhos, né, eles vão começar a identificar quando algo não vai bem. É um sinal de alerta, né? E quando a gente percebe que isso permanece semanas, né, que esse comportamento não muda, que a criança está apresentando um sofrimento em relação a isso, que os pais não têm conseguido manejar, eu acho que aí já é um sinal indicativo de que alguma coisa não está bem, né? E aí a gente pode buscar ajuda. O que pode ser esse sinal? Uma questão de alteração no sono, né? Então, uma criança que passa a ter uma dificuldade para adormecer, ou então que começa a apresentar uma série de rituais, né, que antes não existia e que não faz sentido. Uma criança que tem uma alteração de humor, por exemplo, então passa a apresentar uma irritação constante, sem um motivo, né, sem algo que justifique. Uma criança que tem uma alteração no padrão alimentar, então passa a se alimentar demais ou de menos, né, ter algumas dificuldades com a alimentação. Uma criança que tem algumas dificuldades pedagógicas em relação à escola. Uma criança que tem alguma dificuldade de relacionamento, né, em casa ou então fora de casa com os amigos. Uma criança que tem dificuldade de lidar com as emoções, né? E aí muitas vezes entra também uma dificuldade dos pais em como manejar isso, né? Porque a gente vem de uma geração que não aprendeu a fazer isso, né? Então a gente precisa entendendo que às vezes a gente vai ter dificuldade de lidar com a criança nesse contexto, porque a gente também não aprendeu. Né? Então, a psicoterapia, ela entra como uma ajuda para a família, né? Como uma intervenção para a família que passa a apresentar um sofrimento em virtude disso. E eu sempre falo, né? Se para o adulto ele não consegue nomear as emoções, você imagina, a gente acaba exigindo da criança um comportamento que nem nós conseguimos. Exato. Né? Então, como é que você segura a sua ansiedade? Você não quer, eu escuto isso muito dos meus pacientes, eu não quero pensar, mas eu estou pensando. A criança também. E aquilo que a criança não tem uma resposta, nosso cérebro ele vai criar ele vai preencher aquela lacuna, né? Para a criança é muito pior, porque ela não tem noção de tempo e espaço, né, Dani? Então, para a gente, coisas óbvias, para a criança é assustador ali, né? Sim. Então, a gente tem visto cada vez mais crianças com sintomas de ansiedade, né? Sintomas de ansiedade graves, assim, que traz uma série de prejuízos, né? Que traz um sofrimento grande para a criança. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso, para fazer as intervenções o quanto antes, né? Ansiedade, os medos, né? A raiva. Então, são essas emoções mais potentes que a gente vê que as crianças têm dificuldade naturalmente de lidar, né? E os pais, por desconhecer e não ter muito manejo, também têm dificuldade de auxiliar essas crianças. Na terapia, você tem todas as técnicas para trabalhar isso. Geralmente os pais falam, mas você vai para a terapia para brincar. Está indo lá na psicóloga, a psicóloga só está desenhando ou jogando. Vou tirar da terapia. Queria que você falasse sobre a importância do simbolismo, porque para a criança entender toda essa autorregulação emocional, realmente a sessão ela é muito lúdica, né? Precisa ser, porque o pai e a mãe criam aquela imagem, né, de que vai levar para a terapia. Você vai explicar como funciona para a criança vir prontinha para casa, né? Como é que funciona essa questão do simbolismo para quem não sabe como funciona uma sessão de psicoterapia com criança? Quando a gente fala da terapia com crianças, a gente está dizendo de uma pessoa que ainda não tem essa capacidade de verbalizar, assim como nós temos, né? Então, a gente é adulto, a gente chega e fala, isso está me incomodando, eu não gostei, né? Eu estou me sentindo assim. E a criança ainda não tem essa capacidade de verbalizar dessa forma. Então, a criança vai expressar isso através da brincadeira, através do jogo, através do desenho, da leitura, né? Ela tem outras formas de apresentar isso que ela está sentindo, o que ela está pensando, a forma como ela entende o mundo, né? A forma como ela entende esse ambiente. Como, né? O mundo está impactando ela, né? O mundo está impactando ela. Então, a gente entende que
Trazendo todo esse conteúdo lúdico, né, a gente consegue acessar aquilo que a criança pensa e sente. Uhum. E aí é muito importante eles perceberem que esse processo é da criança, né? Então, terapia com criança demora realmente um pouco mais, né? Porque às vezes você estrutura um negocinho, mas a criança está em plano de desenvolvimento também. E aí dá importância esses pais também estarem ser orientados, né? Porque eles vão ser suporte e vai cutucar muita coisa da família, né? Porque geralmente eu falo que a criança é esponjinha, né, de casa. Tudo ela absorve. Então, a criança ela vem sintomática para a terapia. Mas a causa, geralmente, está em outros membros dessa família, né? Você consegue perceber isso também? E os pais, geralmente, eles são mais abertos quando eles vão para a terapia? Ou ainda tem muita resistência desses pais serem orientados ali? Geralmente, quando a gente chega nesse ponto, né, de procurar a terapia, a gente entende que os pais já também perceberam esse sofrimento da criança. Então, eles geralmente estão mais receptivos, mas a gente ainda tem algumas dificuldades, sim, porque muitas vezes a gente acaba tocando em algumas feridas, né, desses pais, que é difícil para eles mesmos lidarem, né? Mas por isso que a gente, quando faz atendimento psicológico de crianças e adolescentes, a gente sempre está em contato com os pais, porque esses pais precisam ir entendendo esse processo, né? Como você disse, é um processo da criança, é um movimento da criança, e a condução do trabalho terapêutico, ela se dá até o momento em que as questões que motivaram a procura pelo atendimento, que a família vai se organizando em função de eliminar essas questões, né? E de reduzir esse sofrimento, de se reorganizar de outras formas. Sim, e a gente tem resistência mesmo, né? Então, primeiro os medos, né? Que a maternidade, a paternidade, parece que a gente está falhando, né? Então, se eu estou precisando da ajuda de uma outra pessoa, essa família, eu estou falhando como mãe, como meu filho. Então, essa cobrança materna, os pais já chegam meio com resistência, né? Tipo, nossa, o que ela vai falar? O que ela vai avaliar sobre nós, né? Quem que está errado? Então, essa dança relacional do casal também aparece ali, né, Dani? E causa muito incômodo, né? Causa. É por isso que eu penso assim que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que trazer muito esse acolhimento para as famílias, porque quando a família chega para a terapia, já existe um sofrimento aí, né? Então a gente tem que ter esse olhar, essa escuta qualificada, essa postura de acolhimento, porque a gente entende que é uma família em sofrimento que precisa ser amparada, que precisa ser direcionada, né? E para a resolução dessas questões aí. Hoje a maior demanda a gente tem aí, a gente está falando nos bastidores, né, sobre a dificuldade de nomear e validar as emoções das crianças. Queria que você ampliasse um pouquinho essa discussão, já que a gente estava no bate-papo aqui, porque depois a gente vai falar um pouquinho de maternidade também. Quais são como diferenciar essas emoções, né? Hoje, no meu consultório, como eu trabalho muito com trauma, eu vejo que os pacientes eles ficam muito na emoção primária, né? Então, assim, geralmente raiva e irritação. Então, eu pego muitos pacientes que são bravos, né? Mas por trás dessa raiva tem vulnerabilidade, tem medo, tem insegurança. E aí, quando a gente vai nomeando isso, o adulto parece que fala assim, ai, acho que é isso mesmo que eu sinto, né? E ele passa a nomear melhor. Com a criança, como é que é visto isso? Porque a gente invalida muito, então é bobagem, né? Para com isso, né? Como diferenciar essas emoções e como os pais podem entender melhor o que tem por trás, às vezes, não o óbvio, né? Assim como a raiva não é só a primeira emoção, mas não é o óbvio, como é que a gente faz isso com as crianças? Porque geralmente vem mordida, vem agressividade, vem o xixi na cama, muitas vezes, ou vem o choro desregulado. Então, como é que o pai e a mãe... A dica hoje, né, para ir um pouquinho além, o que você orientaria para esses pais poderem entender essas emoções e validar, né? Ô Ju, sabe que estudando a fundo sobre a questão das emoções, elas têm um papel fundamental na nossa vida, né? E poucas pessoas se atentam a se desdobrar em relação ao que é isso. Então, as emoções, elas têm relação com a nossa existência, com a nossa sobrevivência, com a nossa capacidade de comunicação e tomada de decisões. Então, é algo muito expressivo, né? Eu acho que a gente precisa entender assim. Desde que existe homem, existe humanidade, existe emoção. E desde então, mesmo com tantos anos, né, de evolução da espécie, a gente ainda tem as emoções presentes na nossa vida. Porque elas têm essa função, né, de sobrevivência. Então, vamos pensar, por exemplo, o medo.
né, que é uma emoção muito comum que aparece na clínica. Então, o medo, ele tem uma função de proteção. Quando a gente pensa, por exemplo, em atravessar a rua, se eu tenho medo, eu tenho cautela, eu tenho cuidado, né? Eu vou olhar para os dois lados, eu vou garantir que eu vou atravessar em segurança, né? Agora, se eu não tenho medo, eu estou desligada, estou despreocupada, eu provavelmente vou colocar a vida em risco, né? Porque pode passar um carro, uma bicicleta, eu posso me ferir, né? Da mesma forma como a gente pensar quem vai dirigir, por exemplo, um carro, uma moto. Quem tem medo, põe o cinto de segurança, cuida com a velocidade, né? Tem prudência, exatamente. E quem não tem medo acaba exagerando na velocidade, não está protegido, né? Então coloca a vida em risco. Então, se a gente pensar na função do medo, ele tem esse objetivo de preservar a vida. Então, a gente tem medo ainda como uma função de proteção, né? Então, quando as crianças aparecem lá com medo, a gente entende que pode ser que racionalmente esse medo não faça sentido, mas a gente tem essa função dentro de nós que é para preservar a vida. Então a gente vai tratar desse medo da criança a partir dessa perspectiva, que as emoções são uma reação natural do nosso organismo, né? E a gente vai adequando isso para que elas vão aprendendo a lidar, né, de uma forma mais saudável e que não cause sofrimento, né, para elas. Vamos pensar outra emoção, a raiva, né, que você falou. A raiva, ela tem o objetivo de sinalizar que a gente não alcançou algo que a gente queria, né, ou que a gente foi frustrado diante de alguma coisa. Então, ela tem uma descarga de energia que faz com que a gente se mobilize, né, em função desse nosso objetivo. Acontece que a raiva, como essa energia, ela nos mobiliza tanto que às vezes ela acaba resultando em ações que aos nossos olhos é inapropriada, né? Então as crianças acabam tendo vontade de bater, de morder, de gritar. Foge daquela coisa mal educado, né? Exato. Não é assim que eu te eduquei, não, o pai é feio, né? Então a gente tem ainda esse tipo de avaliação por parte dos pais, né? Então, o que a gente precisa entender que são emoções naturais do nosso organismo, que elas vão aparecer em algum momento, que elas não são próprias da infância, né? Que Sim. Ao longo da vida a gente vai ter isso e que a gente vai poder aprender a lidar com elas a partir do que elas estão nos dizendo, né? O nojo, por exemplo, é uma função de proteção também, que vai fazer com que a gente tenha uma repulsa a algo que é potencialmente nocivo. Então, quando eu tenho nojo de algum alimento, de alguma coisa, provavelmente eu não vou ingerir. E isso vai garantir com que eu preserve a minha vida, né? Com que eu evite ter algum mal-estar ou algo em decorrência de comer algo inapropriado, de beber algo inapropriado. E aí, você falando sobre isso, eu fico pensando que a gente tem uma geração que está vindo que acabou, isso era tão natural, essa sobrevivência, porque nós éramos expostos a mais situações que essa geração de 2000 para cá não é tão exposta, né? A impressão que eu tenho é que há uma inabilidade, né, emocional vindo, né? Então, realmente as pessoas não precisam mais porque está tudo sempre em proteção, né? A tela protege, a casa protege, o muro do condomínio protege. Então, esses jovens, eles perderam esse senso. Então, a gente vê uma imaturidade emocional que está trazendo um prejuízo, porque tem jovens imaturos demais, jovens adultos disfuncionais, porque vem dessa geração, né? E aí, quando eu falo isso muito sobre a mindfulness, sobre a terapia, da gente poder resgatar, sentir, porque a gente não quer sentir o desagradável. E todas as emoções que estão ligadas às sobrevivências, elas são desagradáveis. A angústia ela é soberana na gente, né, Dani? Então, o coração disparou, a gente não pode ignorar isso.
O que nos ensinaram um tempo atrás? Não, para, isso é bobagem. Você tem que ficar feliz. Para, você tem que pensar positivo. Você tem que alcançar uma meta de muito sucesso. Nisso, essas crianças cada vez mais tenras estão fazendo isso. Tanto é que as crianças estão indo com um pouquíssimo tempo na escola já, e já com esse discurso, né, de muita coisa boa acontecendo. Mas ir para a escola é assustador, é ruim, traz medo, sensação de abandono. Mas a gente quer convencer as crianças que não, que é maravilhoso, né? Que tá tudo bem. Que tá tudo bem. E aí começa essa invalidação, né? Essa desregulação. Porque eu sinto algo, mas me convenceram que o que eu estou sentindo está errado. Não é isso. Inapropriado. E aí eu não sei me proteger mesmo, porque eu vou seguir o que eu estou pensando, o que dizem ou o que eu estou sentindo, né? E o sentir, ele é soberano, né? E é por isso que a gente tem que ter um olhar muito atento, né, para as crianças, porque elas nos trazem algo muito natural daquilo que elas estão sentindo no corpo delas, né? Porque as emoções, elas são uma descarga no nosso corpo. Sim. Então, a gente precisa olhar para isso que elas estão trazendo e acolher e direcionar, né? Então, essa parte de validação é o que vai fazer com que a criança compreenda que realmente o que ela está sentindo é aquilo, que realmente o que ela está sentindo é medo, e que a gente pode lidar dessa maneira, né? Que realmente o que ela está sentindo é ansiedade, aí tem aparecido muito, né, a questão da ansiedade na clínica. A ansiedade é aquela prima da reação de luta ou fuga, né? Então é aquele movimento do corpo que nos prepara para lutar ou para fugir, né? Então existe toda uma questão de adrenalina, toda uma descarga ali energética no corpo que está te preparando para uma situação assim, e que muitas vezes você não tem essa função de usar, não tem o objetivo, né, de usar toda essa energia. Então, para onde que vai isso, né? Isso que acaba muitas vezes trazendo um sofrimento grande para as crianças, né? Em meio a todo esse contexto, né, acelerado que a gente vem vivendo, elas acabam sendo influenciadas por isso também, inevitavelmente. Sim. Quem está nos escutando talvez está perguntando assim, entendi. Mas aí como é que eu faço isso? Como é que eu valido isso, né? Como é que a gente valida as emoções da criança? Como é que a gente pode acolher numa crise dessa de medo, de insegurança, quando uma criança está tendo uma crise de ansiedade, qual é a orientação para esses pais? Eu penso assim, Ju, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode, sob hipótese alguma, desfazer do medo da criança, debochar do medo da criança, né? Porque a criança, quando ela nos traz um conteúdo assim, ela está dizendo de uma vulnerabilidade, né? Ela está dizendo de algo muito precioso e muito íntimo dela, né? Então, quando a gente pensa, né, que a criança está trazendo um medo, a gente precisa entender que ela está trazendo algo em relação à vulnerabilidade dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode debochar, a gente não pode fazer pouco caso, né, desse medo que ela está trazendo. A gente não pode ter essas falas do tipo, isso não é nada, né, isso vai passar, ou então reza que passa, né, e não que não seja efetivo o rezar, né, o orar. Mas a gente precisa se implicar com esse movimento junto com a criança. Porque quando ela traz um conteúdo assim, ela está dizendo, olha, eu sinto isso e não estou dando conta. Então, ela está pedindo um apoio, né? Se eu faço pouco caso, eu estou expondo essa criança num momento de vulnerabilidade, né? Então, ela vai entendendo que esse adulto não pode ajudá-la. E isso faz um afastamento da criança. Então, ela vai cada vez mais se retraindo, porque ela vai entendendo que ela não pode contar com esse adulto. Ela está sozinha mesmo, né? Ela está sozinha. Então, o que a gente pode fazer? Validar, de dizer para ela, olha, eu acho que você está sentindo é medo. Vamos nomear essas emoções, né? Porque eles vão tendo contato e vão começando a identificar, a partir daquilo que eles estão sentindo, o que é isso que ele está sentindo então, né? Então, o adulto vai nomeando, né? Isso é medo, eu acho que você está com raiva, você ficou bravo, né? Porque aconteceu tal coisa, ou então, o que você está sentindo é ansiedade, né? Me parece que você está ansiosa por causa disso ou daquilo. O adulto vai nomeando e aí ele vai validando. De que forma? É normal a gente sentir isso, né? Às vezes é meio desconfortável, às vezes é meio chato, né? Como que você sente isso aí no seu corpo? Às vezes a criança vai apontar para o peito, para o coração, para a cabeça, para as mãos. Então, assim,
Depende muito da criança, mas a gente vai abrindo espaço para que ela vá falando sobre isso que ela está sentindo. E aí, nisso, a gente vai compreendendo melhor, né? Esse medo é um medo do quê? Muitas vezes a criança tem dificuldade de falar, né? Ela não tem essa facilidade como nós temos, né? Então, como que a gente pode auxiliar a criança a expor esse medo? Não está conseguindo falar? Vamos desenhar, né? Então, como que é esse medo? Conta para mim. Mas essa aqui faz o quê? Né? Essa aqui, ela fala o quê? E isso aqui funciona como? Então, vão tentando, né, dessa forma, da forma lúdica, trazer, né, aquilo que a criança está sentindo e pensando. Uma via para ela poder se expressar, né? Uma via para ela poder se expressar com mais facilidade. E aí, é uma técnica que pode ser utilizada, muito bacana. Você pode ajudar a criança a construir uma história em relação a esse medo que ela está trazendo, e dando outro caráter para esse medo. Então, vamos supor um medo de fantasma, né? Um medo de monstro, né? Que é bem comum. Então, esse monstro que inicialmente era muito assustador, né? Que era algo assim... terrível para a criança, que ela não conseguia, né? Se sentir confortável. Ela vai tomando outros caminhos, né? Ela vai dando um direcionamento e essa história vai sendo conduzida para um final em que esse monstro vai adquirindo um caráter engraçado, né? Trapalhão. Então, a gente vai trazendo outra cara para esse medo. Ressignificando aquilo Ressignificando. Ali, né? Ou então, de repente, essa história vai sendo conduzida de uma forma em que ele vai ficar trancado lá no castelo, em outro planeta. Né? Então, a gente vai trazendo outras formas para a criança ir encarando esse medo. É claro, Ju, que a gente está falando aqui de um recorte muito pequeno e limitado, né? Então, às vezes, isso vai ajudar, mas pode ser que não seja a solução do problema. Porque muitas vezes a gente tem que pensar em como esse ambiente vai amparar a criança no restante do tempo todo, né? Que ela vai estar em contato com esse medo. Então, a gente trouxe um exemplo de algo que dá para ser feito, mas a gente tem que pensar no restante do tempo, como que essa família acolhe esse medo dessa criança, como que ela direciona isso, ou no restante do tempo ela vai dizer, para com isso, que isso não é nada. Então, a gente precisa entendendo nessa coerência do que a gente vai tratando, o que a gente vai, como a gente vai auxiliando a criança a lidar com isso. É o que eu sempre falo sobre, eu não gosto de algumas coisas assim, vai passar, é uma coisa que me angustia, porque às vezes não passa por cima da criança, traumatiza mesmo e deixa marcas, né? E é muito importante também a gente entender que hoje a gente usa muito essa fala, né, de que cada criança tem seu tempo, mas a infância ela tem marcadores que são muito importantes para o desenvolvimento, né, Dani? Então, se a gente não olhar para essas particularidades, pode ser que passe algo ali que você perde o tempo para um acompanhamento, dificulta um diagnóstico, uma intervenção. Então, esses pais precisam do quê? De tempo para estar na presença desses filhos, né? E esse tempo, muitas vezes, é trabalhoso, porque às vezes eu vou dar essas orientações, você fala até para amigas, assim, nossa, mas no trabalho, né? Você vai orientar um paciente, você fala, não, eu não tenho esse tempo, mas aí você perde realmente, você cria essa janela que você está falando, né? Às vezes eu faço uma pequena intervenção, mas durante todo o dia essa criança alimenta ali uma situação, às vezes que ela está vulnerável, que ela está com algum problema, e que a gente nem sabe, porque não houve tempo para estar presente. Então, a gente precisa olhar muito para essa questão. Os filhos nos angustiam muito e a gente, às vezes, não presta atenção no quanto a gente colabora. Então, fica tudo muito misturado quando a gente atende criança, né? O que é da criança e o que é desses pais. O que a criança está herdando de comportamentos desses pais também. E aí, quando você fala dessas intervenções, os pais têm que estar muito preparados, porque às vezes as crianças vão trazer uma resposta que tem a ver com os pais. Sim. E esses pais se armam, tipo, está me criticando, eu faço tudo para ele, agora está me cobrando. E aí está, de novo, invalidando a emoção da criança. Tipo, eu estou chateado com você, ou eu estou triste, estou bravo porque você não foi me buscar, porque você não fez tal coisa. Porque existem as cobranças também, né? Sim. Sei lá, regrediu porque o irmãozinho nasceu, começou a fazer xixi na cama às vezes. E aí, se esses pais se defendem muito, não vai conseguir intervir nessa criança também, está invalidando de novo, né? Exato. Eu ia dizer que
muitas vezes a criança está tão imersa nesse ambiente, esse ambiente muitas vezes disfuncional, que os pais não conseguem ter percepção de que eles retroalimentam, né, algumas questões na criança. Então, às vezes a criança vem com sintomas de ansiedade e muitas vezes esse ambiente também está muito ansioso, esse ambiente também está muito acelerado, esse ambiente também não está proporcionando espaço para que essa criança trabalhe o que precisa ser trabalhado, né? Como a gente falou aí, algumas orientações são pequenos recortes, mas aí a família precisa adotar isso como uma conduta a médio e longo prazo, né? Às vezes até revisar coisas delas próprias, né? Dos próprios pais, para que isso reflita em melhorias para a criança. Sim. Regulação de sono e ansiedade tem a ver com excesso de tela e de tecnologia? Sim, a gente entende que a questão das telas, né, tanto televisão, tablet, celular, o uso das telas ele é muito prejudicial para o início do sono. É algo que deixa a criança hiperestimulada, né? Deixa a criança hiperestimulada, então ela tem dificuldade depois em fazer tarefas que requerem atenção, questão de dormir também, o sono. Então, traz uma série de prejuízos para a criança. A orientação é que os pais reduzam, né, ao máximo o uso de telas e que eles retirem completamente as telas em até 2 horas antes de iniciar o sono noturno. Sim. E aí exige tempo e presença. Presença, exatamente. Porque o que vamos fazer nessas 2 horas, né? E geralmente o resto da família também está na tela. Acaba se tornando um momento de escape, né? Um momento de distração, um momento em que a gente relaxa, um momento em que a gente se desliga, né? E aí a gente vai para a tela e acaba só assistindo, né? Mas a gente precisa lembrar, e isso é uma recomendação que eu faço recorrente na clínica, que as famílias precisam de um tempo de qualidade com seus filhos, né? Isso tem a ver com o que a gente estava dizendo, de entender o funcionamento da criança, de compreender as necessidades da criança, e para isso a gente precisa estar plenamente presente, né? Então, as atividades em família são coisas que eu costumo recomendar muito, né? Então, precisa ter um tempo de qualidade e a gente entende que os pais também estão cansados, né? Também estão sobrecarregados, também trabalham fora, também têm suas necessidades. Então, muitas vezes, o que eu recomendo? Que estabeleça alguns dias por semana para que essas atividades em família aconteçam, de acordo com a sua possibilidade, né? Então, eu posso 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana, tal dia e tal dia vai ser o dia em que a família tem para desfrutar e fazer coisas e atividades Noite em comum. de jogos, sair para jantar, ir no cinema, coisa assim, fazer uma caminhada. Exato. Sabe uma coisa que eu vi falando, é um pensamento meu como pessoa, né? Mas eu acabo trazendo isso muito para a terapia. Eu acho que a gente tem que aproveitar, entender de novo a importância do ócio, né? É o que a gente estava conversando aqui nos bastidores do vínculo. Acho que a gente tem uma preocupação tanto em dar respostas rápidas, fazer atividade legal, ter que fazer alguma coisa, porque senão a criança fica entediada, nós também, que a gente perdeu essa questão do vamos só ficar junto, porque às vezes ali no silêncio do negócio, então às vezes está na cama, mas está de chameguinho, ou então foi na loja, mas está ouvindo música no carro, está todo mundo em silêncio, mas nós estamos ouvindo a música no carro. A gente perdeu essa questão de só ficar próximo, que era uma coisa que a nossa geração tinha, né? Então não tinha o que fazer, sei lá, a gente ia contar estrela, ia jogar bets na rua, né? Ia ficar com os amigos em casa. Quantas vezes os primos não ficavam todo mundo reunido em casa, mas ficava no tédio, ficava na televisão também. Então, eu sempre falo que, às vezes, o uso da tecnologia, não necessariamente ela é ruim, depende para o que você está usando. Então, à noite, se você faz um joguinho, né? Tem um monte de aplicativo de joguinho de raciocínio, isso eu faço muito com a Valentina, às vezes. Joguinho de curiosidade. Você está usando a tecnologia, é uma coisa que estimula a criança, mas, de certa forma, você está usando com um recurso, uma estratégia para aquilo ali. A gente não pode abolir também, tipo, nossa, virou vilão a tecnologia, né? Só que não é sobre o que a gente faz, é sobre o estar junto, né? O que eu percebo? Às vezes, na correria, quando os adultos são muito ansiosos, a gente tem a tendência de afastar, né? Eu lembro quando a Valentina era pequena, eu sempre gostei de cozinhar muito. Então, ela estava sempre na cozinha, só que virava um caos, né? Então, aquilo que eu faria em meia hora, eu levava 1h30 e estava um caos. Mas eu lembro muito de eu gostar dessa presença, e acho que é uma coisa que ela aprendeu também, porque era o tempo de qualidade que a gente tinha, era o vínculo. Então, estava fazendo só aquilo ali, né? Porque não era, eu sempre falo isso, não é o brinquedo ou as panelas, é porque a mãe está na cozinha. Então,
Então, a mãe vai lá, às vezes, constrói uma biblioteca linda, uma brinquedoteca linda, mas ninguém está lá na brinquedoteca. A mãe está na cozinha com as panelas. Então, a criança vai largar o brinquedo caro e vai ficar lá na cozinha com as panelas, né? Essa questão do vínculo, da presença é muito importante. A gente tem perdido, o ócio entedia. E o ócio é produtivo para muita coisa, né? Você percebe isso também? Ou isso é coisa da minha cabeça? Sim, com certeza. Eu acho que você está falando tem muita pertinência, né? Eu acho que a gente perdeu essa capacidade de criar a partir daquilo que não existe, né? Sim. Então, eu estou entediado, isso é uma válvula... Uma válvula? Uma mola propulsora para eu criar alguma coisa que me traga um entretenimento. Com a tecnologia, a gente tem isso de uma forma muito fácil, a gente não precisa pensar muito, a gente não precisa criar muito, né? Tá tudo muito pronto. Então, quando a gente fala em momento em família, esse tempo também tem que ser de qualidade. Então, você citou um exemplo, estou usando a tecnologia, mas é uma tecnologia com uma finalidade, né, de estar junto, de compartilhar um jogo interessante, né, que vai ser produtivo e ser proveitoso para esse momento. Então, o momento em que a família está junto tem que ser um momento em que vai ser agradável para todo mundo, né? Eu posso escolher um jogo que a criança goste, eu posso me divertir com isso também. Então, a gente pode ir variando, né, as coisas que a gente vai fazendo para que seja algo proveitoso, produtivo e agradável para todo mundo. Né? Porque quando eu penso, eu tenho que estar numa noite de jogos, né? Numa noite em que eu decidi que vai ser algo em comum com a minha família, né? Eu preciso também conseguir me divertir com isso. Né? Porque senão não vai, né? Senão não tem função, nós, né? Acaba ficando muito chato, né? Então tem que ser algo em que a família pode, dentro da possibilidade que a gente sabe que nós também estamos cansados às vezes, né? Mas que seja algo que seja agradável para a criança e para o adulto também. Então, e aí validar isso também, né? A gente também pode estar cansado, não feliz naquele momento. E aí isso começa a regulação emocional também, né? Sim. Se você nomeia como você está se sentindo, você ajuda aquela criança também a entender que é possível, né? A gente não precisa ficar mil maravilhas o tempo todo e nem disponível o tempo todo, mas organizar, encaixar, né? Eu acredito que isso é muito importante porque as crianças elas vão nos observando muito, né? Então a gente vai sendo modelo e uma referência de como se portar diante de alguma situação. Então, quando a gente está cansado, reconhecer que a gente está cansado, né? É importante para a criança entender que é possível se cansar e está tudo bem se cansar, né? E o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa descansar, né? Entra naquela questão do início do nosso papo, perceber o desconforto e autorregular, achar estratégia para não negar ele, né? Isso. Porque é o sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Então, quando a gente demonstra o que a gente sente e nomeia isso para a criança, ela vai entendendo que nós também sentimos e que é natural sentir, né? E que elas também vão sentir e também vão poder gerenciar isso que elas estão sentindo. Muito importante tudo isso, né? A gente tem assunto para uns 3 podcasts, Dani. Vamos marcar de novo. Eu acho que a gente vai marcar de novo. Eu queria só que você deixasse para a gente encerrar essa... E aí você vai voltar mesmo depois de novo. Na verdade, eu estendi o convite para você e para a Betânia. Eu quero que vocês voltem para falar especificamente sobre orientações de pais. Acho que é uma coisa que a gente requer mais assunto aí, né? E vocês duas fazem isso, né? Sim. Para quem não conhece, a Betânia que divide a sala com você também, psicóloga, né? Eu queria que você deixasse se fosse para você, como psicólogo, um profissional, orientar sobre a importância da terapia nas crianças, qual seria a primeira, assim, o mais importante, a orientação mais importante que você deixaria para quem está nos escutando? Eu acredito que quando a gente conhece, quando a gente está em contato, quando a gente está disposto, né, a gente consegue perceber quando algo não vai bem com a criança. Esse é um sinal de alerta que a gente pode ir procurar um apoio, né, para superar um momento, uma situação difícil que a família toda acaba se envolvendo, né? Então, quando a criança não está bem, a família também não está bem. Então, algumas coisas a gente pode ir tratando para que não se agrave, né? Como você falou no começo, algumas situações elas permanecem, elas vão cronificando, né? Então elas vão se agravando e lá na frente às vezes fica mais difícil de tratar porque vai se misturando com outras tantas coisas, né? Naturais do desenvolvimento humano. Então quando a gente percebe que a criança não está bem, esse é o momento de levar, né? E a terapia ela é um recurso
ela é um apoio no momento em que a gente precisa de algo que nos embase, né? Nos ampare para a gente ir superando as questões que são naturais da existência humana, né? Então, a gente precisa, sim, ter isso em mente, de não retardar, né? Algo que pode ser interferido de imediato. Em algumas situações, né, a gente consegue, com algumas sessões, já solucionar, né? Algumas poucas sessões a gente já consegue finalizar. Outras, é claro, que vão demandar mais tempo. E aí, nesse processo, a gente vai acompanhar a criança através das intervenções, né, que é aquela psicoterapia de toda semana, e em constante contato com os pais. Então, mesmo que se trate de algo que demande mais tempo, a gente vai respeitando o movimento da criança, né? Porque é isso que vai ditando o nosso caminhar. Quando a gente fala de infância, algo tão precioso, né? A gente não tem essa pretensão de atropelar nada, né? Sim. Não é uma orientação no sentido de faça isso que você vai ter esse resultado, né? Quem dera a gente pudesse ter esse poder assim, né? Mas a gente respeita o movimento da criança e o caminhar dela, e a gente vai acompanhando a família durante esse processo, esse percurso em que ela precisa de amparo. E eu sempre falo para os pais, coragem, porque o mais difícil a gente já fez, que foi ter eles, a responsabilidade agora é nossa mesmo, né? E o que acontece na infância determina tudo, então é um momento muito precioso, né, Dani? Então, ter coragem realmente para sentar, ser orientado, a gente não sabe tudo, nem precisa saber tudo, né? Então a gente precisa... Não tem como, né? Para isso a gente vai contando com esse suporte. Encarar os nossos medos também como pais, né? Foi um prazer te receber aqui. Eu quero que você volte. Obrigada. A gente vai abrir aí depois para algumas perguntas que o pessoal vai me trazendo e aí depois eu te passo. Espero que tenha tudo certo nessa fase boa que você está aí, principalmente porque agora você é mãe do Bento, né? Com certeza. Então, a maternidade está muito aflorada. Para quem não te segue, qual que é o teu perfil? @psi.danielabooks. Muito bem. Qualquer contato é direto com você, né, Dani? Exato. Foi um prazer te receber aqui, tá? Obrigada, Ju. Estou muito feliz de estar aqui com você também. Já pode preparar para o próximo já. Com certeza. Quem sabe menos nervosa. Não, foi ótimo. Bom, esse foi o papo com a psicóloga Daniela Bugues. Se você gostou, se é importante, se você conhece outras pessoas que também precisam dessas informações, lembre-se que pode compartilhar esse conteúdo. Se inscreva no canal, sua participação é muito importante para nós. Até o nosso próximo episódio.